responsabilidade do membro, né, dos membros do corpo de Cristo. Aí a gente já abordou nos cultos anteriores a responsabilidade interna, a responsabilidade da gente quanto igreja, né, na nossa igreja local, e tudo que envolve, né, essa responsabilidade, a responsabilidade espiritual, que é extremamente importante. Todas são importantes, né? Por isso que a gente está falando delas, né? Mas a gente não pode viver sem as nossas disciplinas espirituais e a compreensão do que realmente é, que foi o que Kátia compartilhou com a gente na semana passada, e eu vou falar um pouco sobre as nossas responsabilidades externas, a responsabilidade do membro do corpo de Cristo, além aqui da igreja, né, da nossa igreja local, em todo lugar que a gente vive, que a gente está introduzindo. Só um momento. Eu vou pedir, quem puder abrir junto, em Lucas, primeiro Lucas 9, versículo 23. A gente vai falar de responsabilidades externas, responsabilidades de nós como membros do corpo de Cristo diante da sociedade, porque a gente não pertence a esse mundo, desde que a gente recebeu a Cristo, que Ele nos aceitou, o que Ele fez por nós, a gente tomou essa decisão, a gente já não pertence mais a esse mundo, e a nossa vida também não é uma vida que se resume a essa terra e que anda conforme o sistema dessa terra. Mas nós ainda estamos aqui. Nós estamos aguardando Jesus, estamos aguardando a volta dele. E estamos ainda nessa terra. Então, qual é a forma de viver do cristão, do membro do corpo de Cristo nessa terra? É o que a gente vai falar um pouco, e eu não queria falar daquilo que já é óbvio, simplesmente, do que como a gente deve viver lá fora, que talvez seja a consequência do que eu vou falar primeiro. A gente precisa, eu sempre percebo que se a gente não entende na ordem correta, a gente vai seguir ordens que passam para a gente, modelos, sem compreender, sem ter a mente transformada, sem o caráter ser transformado, não adianta de nada. Ou isso vai cansar a gente, ou vai tornar a gente orgulhoso. Então a gente precisa colocar as coisas na ordem. Então por que eu devo viver de certa forma, que a gente vai falar aqui lá fora, como a gente também já falou, como eu devo viver como igreja aqui, como eu devo viver minha vida espiritual e a minha vida na sociedade, como eu devo viver isso tudo? É a partir da compreensão. Então, as coisas óbvias que a gente já sabe que o cristão pode ou não pode, deve ou não deve fazer, elas são uma consequência da compreensão. Então eu falei para abrir em Lucas 9, 23, né? Vamos ler? Todo mundo conseguiu achar? Acho que sim, né? Então, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Aí, se vocês quiserem abrir também, lá em Lucas 14, 27, ele vai falar algo semelhante, mas eu gostaria de ler também. Lucas 14, 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Talvez fique pensando assim, o que isso tem a ver com a nossa responsabilidade externa como um membro do corpo de Cristo. Mas o primeiro ponto que eu quero falar é que o membro ele deve negar a si mesmo, carregar a sua cruz, seguir a Cristo e ser crucificado, estar crucificado com Cristo. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos ter esse modo de viver, né? A gente sabe que aqui dentro,
também no nosso secreto, como a gente aprendeu, né, na nossa vida de intimidade, nossas disciplinas espirituais devem ser assim, e também diante da sociedade. Eu acho que foi até numa ordem boa a forma, nem ia ser, né, mas acabou sendo, porque lá fora também vamos dizer assim, o último, como que eu posso dizer? Mas o último lugar que vai estar sendo visto Cristo em nós. Né? Primeiro a gente vai ter aqui na nossa comunidade, a nossa forma como vive tem que revelar Cristo uns para os outros, e juntos lá para fora, a nossa vida espiritual. Se a gente não tiver uma vida espiritual, não é seguir regras, né? Modelos, ainda que tenham modelos que nos ajudem, mas a gente precisa compreender a fundo por que a gente vai e recorre ao Senhor, a gente precisa dessa comunhão com Ele. E essa maneira de viver como comunidade, como corpo de Cristo, e também a disciplina espiritual, ela gera algo em nós que vai desaguar nesse mundo, vai desaguar na sociedade. Eu estou lendo um livro, eu fui até numa parte mais específica que ele estava falando disso, desses 2 versículos que eu citei aqui. É o livro Cartas à Igreja, do Francis Chan. Acho que é assim que fala o nome dele. Eu vou citar umas partes que ele falou, que eu achei importante, que é relacionado a esses 2 versículos. Milhões de pessoas se autodenominam cristãs por acreditar que ser cristão é admirar o exemplo de Cristo. Elas não se dão conta de que se trata de um chamado para seguir esse exemplo. Vou ler novamente. Milhões de pessoas se autodenominam cristãs por acreditar que ser cristão é admirar o exemplo de Cristo. Elas não se dão conta de que se trata de um chamado para seguir esse exemplo. E depois ele fala também: não devemos apenas acreditar que Cristo foi crucificado, devemos nos deixar crucificar com Ele. Então esse é o primeiro ponto para quem assumiu essa nova forma de viver, ouviu o Evangelho, mesmo que estava aqui já há muito tempo, né, vivendo em igreja, mas despertou e tomou sua decisão. O primeiro ponto é esse: a gente seguir a Cristo, negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, sermos crucificados com Ele. E não para por aí. Então a gente compreende também que não é, como essas 2 frases que eu li do livro, não é só um exemplo que a gente pode admirar, mas é um exemplo para a gente seguir, para a gente se apropriar, para ser a nossa forma de viver a vida. Aí lá em Romanos capítulo 6, os versículos 3 e 4, Paulo diz assim: ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Então, ser participante do corpo de Cristo, a gente entende isso, que a gente toma parte na morte dele, a gente atende esse convite a morrer para nós mesmos, a tomarmos a nossa cruz, a ficarmos crucificados com Ele. Mas também existe uma nova vida que surge a partir desse momento onde a gente morre com Cristo, a gente também é ressuscitado com Ele. E a gente experimenta desde já o poder dessa ressurreição em nós. A gente vai ter isso de forma completa. Já é e ainda vai ser, né? Vai ser completo, mas a gente já desfruta todos os dias, se a gente quiser, dessa morte, morrer para nós mesmos, morrer para as nossas vontades, para o nosso jeito de viver, que de nada vale e vai perecer, e vivermos essa vida em Cristo, estarmos ressuscitados com Ele, experimentarmos o que é isso. E é uma coisa que é um mistério que a gente vai desvendando, descobrindo, se alimentando diariamente. Sempre há algo do Senhor para a gente descobrir, para a gente viver. Então nós precisamos entender que ser participante do corpo de Cristo
é desfrutar e testemunhar do poder de uma nova vida. Aí que a gente chega no que faz sentido ter lido esses versículos sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, morrer com Cristo e ressuscitar, tomar parte dessa vida nova. É porque essa vida nova é para a gente desfrutar do tamanho amor, graça, misericórdia dele, mas esse amor, graça e misericórdia dele por nós também não é somente para que a gente desfrute. A gente é um dever nosso testemunhar. Isso não é algo forçado, é simplesmente a gente vivendo. O que o Senhor nos convida é isso, não ser algo forçado. Por isso que eu falei, se a gente inverte a ordem, eu só falo aqui o que a gente pode ou não fazer, o que a gente, o que é lícito, o que convém e o que não convém, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente vai estar até cansado de ouvir isso, que a gente já se cansou de ouvir isso. Isso não gera fruto. Isso, como eu falei, ou vai gerar pessoas religiosas ou pessoas cansadas e que vão chegar um momento de ver, isso não é para mim, não dá, porque você vai ver que você não consegue cumprir a lei, você não consegue, o único que cumpriu foi Jesus, e a lei é para nos mostrar que a gente precisa dele. A lei nos revela a nossa carência de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então a gente precisa testemunhar essa nova vida. E eu vou ler lá em Efésios. Está dando para entender até o momento? Deixa eu só achar. Eu não sei a musiquinha. Não é essa, eu não sei. Efésios 5, 1. Eu até passei. Já estava lá e passei. O membro, ele deve ser um imitador de Cristo. Não é como um membro do corpo de Cristo não se parecer com um membro de qualquer outro corpo e não do de Cristo. A gente observa que eu acho bonito mesmo quando, por mais que Pedro estava todo errado e Pedro estava fugindo ali, não queria se parecer, eles reconheceram as pessoas lá que viram Pedro na hora que Jesus estava tendo aquele processo até a crucificação, quando ele foi preso, eles falam que Pedro se parecia com aqueles. O falar dele, denunciava que ele era um daqueles que seguiam a Jesus. Não, no caso dele, ele estava errado, mas mesmo assim, por ele ter se relacionado ali, aquele tempo ele já tinha coisas nele que denunciavam que ele era um seguidor de Jesus. Então não há como a gente ser membro e não se parecer com o Senhor, não imitar Ele, imitar outros, ser semelhante a qualquer outra pessoa ou a nós mesmos. O nosso velho homem, a gente não pode mais se parecer com esse velho homem, ainda que isso seja um processo constante. Mas não somos uma obra embargada, a gente é uma obra que está em constante construção. Então, Efésios 5, vamos no 1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Vou ler até aqui por enquanto. Então a gente já sabe uma coisa que é óbvia, mas é óbvio, mas não é tão simples de praticar, que é o amor. A gente já falou isso nas responsabilidades internas, a gente já falou isso, que a gente precisa, como membro do corpo de Cristo, uns com os outros, a gente tem que amar uns aos outros, tem que ser algo nítido em nós, tem que ser algo vivo em nós, esse amor. E a gente tem que amar o Senhor, e a gente tem que levar esse amor também por onde a gente estiver. O amor de Deus, o amor que as pessoas vão olhar e ver que isso não vem de nós, não é para o nosso mérito, não pertence a nós.
que virem de bom, inclusive esse amor, vem do Senhor, e é um testemunho vivo a gente poder demonstrar esse amor, ainda que não seja fácil. Aqui um ponto importante, da gente ser imitador de Deus, a gente vai, e por sermos amados, como fala aqui, como filhos amados, a gente vai também levar esse amor. A gente também vai testemunhar desse amor, que vai levar as pessoas a desejar conhecer esse amor, a desejar conhecer esse amor. E aqui a gente vai começar a ler, que Paulo vai falando um pouco, sobre algumas questões que nós, como membros do corpo de Cristo, não devemos viver dessa forma. No versículo 3 ele fala: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas, que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes as exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que é dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não sejam como os insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Até aqui. E existe um modo de viver do membro do corpo de Cristo, daquele que se diz cristão, não só nominalmente, mas que realmente decidiu, que é diferente. Senão não faria nem sentido. Não faria sentido. Então, o que não pode até eu estava refletindo sobre o versículo que fala para a gente não se sentar na roda dos escarnecedores. Aí, às vezes, a pessoa pode pensar assim: eu não posso ser visto com os escarnecedores, com as pessoas que têm alguma má fama ou algum mau comportamento. Eu não posso ser visto com essas pessoas. Mas eu creio que não é sobre isso. Não que a gente não vai ter comunhão, você não vai ter essa comunhão aqui com quem não entende sobre isso. Você não vai ter a comunhão de igreja com alguém que não entende, que não está participante disso. É óbvio. Você não vai partilhar coisas da sua vida com quem não compreende os princípios do que você decidiu viver. Mas o se assentar à roda dos escarnecedores, eu acho que principalmente a gente, se em algum momento a gente está em certos lugares, e a gente vai estar, a gente vive nesse mundo, não tem como você viver paralelo a todo mundo, não ter contato com quem não segue a mesma coisa que você. Isso é absurdo e nem é o que Deus quer. O se assentar na roda dos escarnecedores, eu acredito que se a gente está ali
E quem está observando, quem está vendo, a nuvem de testemunhos que a gente é rodeado, não observar nenhuma diferença, não conseguir diferenciar quem é o membro do corpo de Cristo ali dos outros, porque todo modo de viver é igual, tudo está igual, o meu jeito de falar, o meu jeito de viver, as minhas ações. Eu sou tão desonesto quanto o outro lá, que está na roda dos escarnecedores, que eu acho que eu não estou, porque eu estou aqui, e eu sou cristão, mas eu estou sendo desonesto igual, eu estou cheio de jeitos e maneiras que não tem nada a ver com o Senhor. E, gente, isso não é legalismo, a gente não tem como fingir que não existe essa diferença, que não pode, a gente não pode de maneira nenhuma achar que é tudo igual. A gente está introduzido nesse mundo, a gente vai viver, a gente tem que viver com as outras pessoas que também não têm a mesma fé que a gente. Isso também é saudável, e porque senão a gente está a gente está fazendo acepção de pessoas e também a gente não vai estar testemunhando, porque você vai testemunhar para quem? A gente testemunha aqui uns para os outros, mas a gente tem um testemunho para falar lá fora, para mais do que falar, então usei a palavra errada, mas para viver, para deixar exalar de nós, sem a gente falar nada às vezes. Quando for preciso a gente fala, mas às vezes sem falar. Essa vida nova que Jesus nos dá, né? Vou falar melhor, essa morte que a gente tem com Ele, e essa ressurreição, essa nova vida que a gente passa a ter, que não vai acabar, ela tem que ser vista lá fora, ela tem que despertar naqueles que estão lá fora o desejo por também quererem isso. Isso também faz parte, isso também é ser saudável, isso é um ponto importante. Como se a gente for igual, vocês estão entendendo aqui o que eu estou falando de ser igual, nos comportamentos que são totalmente opostos ao comportamento de Jesus, à vida de Jesus, não só comportamento, porque a gente às vezes pode até ensaiar um comportamento legal, mas as nossas reações, às vezes revelam qualquer outra coisa, qualquer outro Deus, mas não o Deus Jesus. A gente não pode aceitar isso. Eu não estou falando aqui como se a gente tivesse que ser perfeito. A gente sabe que é um processo, como eu falei, a gente está em uma grande obra sendo construída para a glória de Deus, e isso é um processo, mas a gente, como eu falei, não é uma obra embargada. E a diferença está, como a gente falou em algumas pregações atrás, que o cristão ele não é alguém perfeito, o membro do corpo de Cristo ele não é alguém perfeito, ele não é o diferentão no sentido de perfeito, mas ele é alguém que está disposto mesmo a gastar sua vida, a viver sua vida integralmente para o Evangelho. Não tem como a gente não perceber essa diferença. E então vai ser diferente, sim. Isso vai nos custar muito. Isso custa muito, porque você vai ter momentos onde vai ser normal, porque você está ali, mas no meio da sua vida, no meio das coisas que vão acontecendo, seja no trabalho, seja no ambiente familiar, seja em toda a sociedade, a gente vai se deparar com momentos onde a gente precisa tomar decisões que vão ser totalmente na contramão do mundo, vai ser totalmente contra a cultura desse mundo, vai ser o oposto, e isso gera até um escândalo, não um escândalo negativo, mas as pessoas elas ficam às vezes até iradas, ou ficam indignadas, inconformadas por não entender naquele momento, mas até isso é um testemunho. E eu estou falando aqui de coisas simples, como no momento onde dizem para você fazer coisas que para quem não segue Jesus vão ser, nem vai fazer cócegas, mas para você vai saber que aquilo é errado, que aquilo é desonesto, que aquilo você vai estar desonrando o Senhor. Por exemplo, você não pode compactuar, eu não posso compactuar com corrupção. E isso muitas vezes você vai ser até
ironizado, as pessoas vão zombar de você. E a gente tem que estar preparado para isso. A gente tem que estar preparado, ser cascudo, que fala assim, para ouvir toda a retaliação que virá a partir de momentos onde a gente tiver que se posicionar e de forma diferente do que a maioria. Né? No caso, geralmente a maioria é o mundo, olhando naturalmente. E o mundo a gente não pode esperar que o mundo vai tomar decisões corretas, decisões justas, como as decisões que Jesus nos ensina. Então a gente precisa decidir pelo Senhor nesse momento e assumir o risco que é isso. Aqui falou sobre imoralidade, mas isso é em todas as áreas da nossa vida, todas as áreas que estão lá fora e que a gente precisa ser diferente. A gente precisa revelar Jesus nesses momentos. E eu creio que esse é o maior avivamento. Esse é o avivamento que não deve nem passar. A gente ouve de avivamentos em outros sentidos, que são bênção também, a gente precisa disso, mas o maior avivamento é esse que não pode passar, que é a gente exalar o bom perfume de Cristo, a gente ter o caráter de Cristo, ter a mente de Cristo e se comprometer totalmente com o Evangelho. Não tem como a gente não se comprometer, não tem como a gente tentar fugir disso, vai ser em vão, vai causar mais danos do que às vezes você botar a cara ali, eu sou cristão, não sou melhor que ninguém. Não é sobre isso que a gente está falando aqui, porque você vai estar em outros lugares, porque você é cristão, você é melhor que alguém. Não, essas atitudes são o básico do básico que a gente tem que ter, após compreender o que a gente leu primeiro, o que a gente falou primeiro, sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Jesus, ficar crucificado com Ele, ressuscitar com Ele, deixar esse poder da ressurreição operando em nós. Isso tudo vai gerar a decisão em nós, o Espírito Santo vai nos encorajar a decidir por Ele, ao lembrar do que Ele fez e do convite, que o que Ele fez não é somente para a gente só olhar e admirar, só contemplar. A gente contempla a obra de Cristo, o que Ele fez, mas Ele nos convidou a viver, a gente se apropriar, a também ser a nossa vida. É diferente, é para ser diferente. Então, não fique com medo de ser diferente assim, não é se achar melhor, não tentar demonstrar uma aparência de melhor, é ser simplesmente o seguidor de Jesus. Se você honrar esse nome que você carrega, se eu honrar esse nome que eu carrego, já funcionou, porque esse vai ser o nosso filtro. Como que Jesus faria, como que Jesus faz, qual é a vontade, como a gente leu aqui agora, não vou chover isso. E que toda a nossa vida, todo o nosso modo de viver esteja exposto à luz. A gente precisa expor a nossa vida na luz, porque a gente já foi tirado do reino das trevas e a gente foi, direcionado, transportado para o reino da luz. Então a nossa vida tem que estar exposta à luz, não tem que ter coisas ocultas. A gente traz tudo para a luz e não importa, como a gente também sempre vem frisando isso, não importa o nosso antigo modo de viver, a nossa antiga forma de fazer as coisas, quem eram os nossos antepassados, não importa nada disso, se a partir de agora a gente está em Cristo. Se a partir de agora é o sangue de Cristo que nos cobre, é o sangue de Cristo que nos justifica, é uma nova vida. Então o mundo vai querer nos lembrar, mas o mundo mesmo vai poder contemplar esse testemunho de uma nova vida, se a gente sempre decidir pelo Senhor, sempre quando a gente estiver naquele lugar onde a gente vai ter uma bifurcação. Para um lado, vou seguir aqui para não me comprometer, para não desagradar, seja quem for,
eu prefiro não desagradar ninguém, não me comprometer, eu prefiro seguir o que todo mundo está fazendo, porque talvez isso vai gerar, ou eu decido pelo Senhor ali, não vou me envolver no que não é a vontade do Senhor, não vou me envolver naquilo que eu tenho certeza que não agrada a Ele, e eu prefiro zelar pelo nome dele. Não que o nome dele vai ser manchado por causa de nós, mas nós carregamos o nome dele, e às vezes a gente pode, de alguma forma, eu estava conversando que eu não achei uma palavra certa para falar, porque não é manchar, o nome dele jamais vai ser manchado, mas a gente carrega esse nome, e a gente tem que ter zelo por esse nome. Zelo por aquilo que a gente carrega, pelo compromisso que é. E tudo isso não é para que a gente olhe, nossa, é muito difícil seguir a Jesus, eu tenho que negar a mim mesmo, eu vou ter que, às vezes, tomar decisões diferentes das dos outros para seguir a decisão que é de Jesus. Pode parecer, às vezes muito difícil, a gente fica até pensativo, mas tudo isso é falado não para que a gente decida querendo desistir, mas é para a gente entender que vale a pena por conta do que Ele fez. É sempre sobre o que Ele fez, e Ele deu a vida dele por nós. Tudo que Ele fala para a gente seguir, Ele não deixou de fazer antes, Ele fez. Ele fez de forma excelente, superior ao que a gente é capaz de fazer. Mas Ele nos convida a seguir os mesmos passos dele e testemunharmos isso para o mundo, declararmos isso para o mundo. E aqui, e a gente vai olhando por toda a Bíblia, e aqui no Novo Testamento, Paulo sempre alertando, nas cartas às igrejas, sobre o modo correto de viver. Se eu for ficar falando aqui todos os versículos, mas o modo correto, muitas vezes a gente sabe, mas por que vale a pena a gente viver desse modo correto? Eu acho que é o principal para a gente trazer, para que a gente possa assim decidir, a partir da compreensão. Eu vou abrir lá se vocês quiserem abrir também, eu vou ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Um outro ponto também, eu vou falar porque eu até conversei com os irmãos, foi no domingo passado, a gente estava trabalhando e a gente conversou sobre isso. Nem tinha acontecido nada, todo mundo provavelmente já sabe, mas a gente tinha conversado sobre isso inconformado, que isso não é uma forma de viver do cristão. A questão do xingamento, do falar palavrão, palavras torpes, também é um ponto que não tem como a gente, como cristão, não estou falando de acidentes, ainda que isso não é nem para surgir, mas acidentes são diferentes a gente estava conversando no caso sobre naturalmente a pessoa ela se diz cristã, ela se declara ativamente cristã, mas xinga, usa palavras que não tem nada a ver, que não tem como, não tem contexto você colocar aquilo e aquilo está certo. A gente, novamente, entende os processos, quem está se convertendo, quem está passando por algum processo, mas a gente não consegue compreender e aceitar isso como uma coisa ativa na vida de um membro do corpo de Cristo. A gente precisa se conformar com isso. E a gente estava conversando sobre isso, só para também a gente não ficar só nessa questão que eu falei da corrupção, da imoralidade. Também a palavra torpe não é algo que é admissível para um membro. E tudo que a gente fala não é para a gente desistir de seguir a Jesus, mas é para a gente tomar
a atitude, a decisão de então eu vou corrigir isso. Igual quando fala para discernir do corpo, cada um examinar a si mesmo, não é para que a gente rejeite, desista da mesa do Senhor, desista de partilhar desse momento precioso, mas é que para que a gente possa se avaliar ali, eu decido não permanecer da mesma forma e seguir adiante. E aí vale aquilo que a gente falou, que a gente não vê a ninguém é visto do modo de vista, do ponto de vista humano. É assim? É porque eu não lembro exatamente como que fala. A gente vai olhar a partir desse momento como para nós mesmos e para o nosso irmão como alguém que está recebendo uma nova vida, está vivendo uma nova vida. É a vida de Cristo. Como fala a palavra, não vivo mais eu, mas Cristo que vive em mim. Nós membros, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, a gente entende o papel de nós como membros do corpo de Cristo lá fora, na sociedade. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus, não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então nós somos essa geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós não éramos nada, nós éramos só inimigos de Deus antes. Mas agora nós somos um povo, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos família de Deus. E como aquele louvor que bastante gente conhece, canta, carrega o nome da família, e é isso. Não é o nome da cristocêntrica. O nome da família, o nosso sobrenome é o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E é esse nome que a gente carrega, e a gente deve ser motivo de glorificar esse nome. Como lá nos evangelhos fala, eu não lembro exatamente aonde, mas fala para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. As nossas boas obras não são para ter um fim em si mesmos, em nós mesmos, para que vejam algo só bom em nós, mas é para que glorifiquem a Deus. A nossa vida, nós existimos com esse intuito, com esse propósito de glorificar a Deus. Seja o que nós estivermos vivendo, a nossa vida é para a glória de Deus. E quando a gente passa tudo por esse filtro, que é para a glória de Deus, e como que eu faço para viver de modo que seja para a glória de Deus? Eu preciso olhar para Jesus. Eu preciso passar por esse filtro que se chama Jesus Cristo. Olhar para o modo dele de viver, para o caráter dele, para a mente dele. Não para o que me disseram simplesmente dele, mas quem ele é. Quem ele é. E eu descubro isso aqui. Olho os evangelhos e descubro sobre ele. Olho por toda a Bíblia e vejo que tudo aponta para ele, que tudo me revela a necessidade dele, e que eu sou chamado para revelar a ele. Nós somos chamados para revelarmos Cristo. Já sabemos uns para os outros, mas também lá fora. Nós precisamos entender que cada um de nós temos essa função, temos essa responsabilidade. Como a gente está falando aqui sobre responsabilidade, nós temos essa responsabilidade de lá fora testemunhar. Não importa nada de antes. É do momento, a nossa história ela se divide a partir de Cristo. Antes de Cristo já não importa. Quem eu era não importa. Quem eu fui não importa. O que importa agora é quem Cristo é. Quem Ele é o que realmente importa. E minha vida está baseada, fundamentada em Cristo. E é dessa forma que eu quero viver. Revelando. E tudo que eu fui, tudo que nós fomos, se em algum momento eu fui corrupto, se eu fui imoral, se eu fui alguém que usa palavras tortas, se eu fui alguém indiferente, nem aí para as outras pessoas, não demonstrei amor algum pelo próximo, e nem por mim mesmo, se eu fui tudo de ruim que eu possa ter sido,
isso já fica tão aniquilado quando é comparado com a vida de Cristo que vem florescendo em nós, que vem subindo e florescendo e cada vez vai se tornando algo maior, que é maior que a nossa vida. E a nossa vida vai estar o quê? Escondida em Cristo, e a gente não vai estar aparecendo, a gente vai estar diminuído, pequenininho, e Ele que vai estar sendo visto. E esse é o propósito. Por isso é negar a si mesmo, por isso é segui-lo, por isso é estar sendo crucificado com Ele, porque a nossa vida antiga já não importa, esse modo de viver a gente rejeita e a gente segue a Ele. É Ele que vai ser visto, é Ele que vai ser encontrado pelas pessoas através da nossa vida. A gente conhece uma frase e ela é muito boa, que fala que nós somos a Bíblia que o mundo vai ler. Isso é verdade. Como a gente está falando desse ponto de responsabilidade externa, lá no mundo as pessoas vão ler a Bíblia sendo vivida na nossa vida. Assim deve ser. Assim deve ser. E lá em 2 Coríntios, para a gente concluir, Coríntios, capítulo 3, versículo 2 e 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso... Acho que eu li, né? Vocês são mesmo... versículo 2. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E eu queria concluir com esses 2 versículos que Paulo está falando que nós somos cartas vivas, nós somos cartas para esse mundo. E essa carta, ela foi escrita pelo próprio Espírito em corações humanos. E isso não é uma carta fechada, é uma carta aberta para que todos possam ler, possam contemplar e ver Jesus. Toda a nossa vida, todo o sentido real da nossa vida é para que a gente possa revelar Jesus, para que vejam Jesus. Nós somos essa carta que anuncia esse reino que é chegado, reino de justiça, paz e alegria, um reino onde há bondade, a vida em abundância eterna, uma vida que não vai perecer. Nós anunciamos isso. Esse é o nosso papel lá fora também, principalmente no que eu estou falando, ser carta viva, é para que a gente anuncie lá fora quem Ele é, quem Ele realmente é. Muitos ouvem várias religiões, dizem alguma coisinha sobre Jesus, alguns pintam Jesus como um bobo, assim, que aceitou tudo, e que não é. Todos nós podemos ter o acesso aqui sobre quem Ele foi, e ter o acesso, a partir daqui a gente pode olhar, aprender como se relacionar com Ele, e descobrir ainda mais dele, que é essa fonte inesgotável, tudo fundamentado no que a gente já sabe sobre Ele na palavra, mas a gente pode descobrir ainda mais sobre Ele, e isso transborda da gente. As disciplinas espirituais vão ser a nascente de um rio. Aqui
o rio está percorrendo e ele vai chegar lá fora. Ele vai atingir lá fora. Assim tem que ser. Então, nós somos cartas vivas. Nós somos embaixadores do reino de Cristo. Nós somos o povo dele. Nós somos uma declaração do Senhor também para esse mundo. E a gente precisa assumir essa responsabilidade de se parecer com Jesus, que é diferente de qualquer outro homem que a gente possa já ter ouvido falar, já possamos ter visto. Ainda pessoas que a gente mais ama, que a gente admira o caráter. Ninguém foi, ninguém será como ele. E é ele que é digno de ser seguido. De não só ser admirado, mas de ser seguido. De uma vida inteira entregue a ele. Amém? Pessoal do louvor.
em gratidão ao Senhor. Nesse momento, diga com suas próprias palavras a Ele, agradeça a Ele porque Ele se entregou lá na cruz, porque Ele decidiu vir a essa terra com esse propósito, de se entregar lá naquela cruz, sofrer em nosso lugar, morrer em nosso lugar. Ele foi moído, Ele foi transpassado, Ele entregou o corpo dele totalmente, em tudo que Ele fez, Ele foi integral, Ele foi completo. E esse é o convite dele para nós, que a gente seja completo nessa vida do Evangelho, porque vale a pena. Vamos juntos comer do pão, se alegrando no que Ele fez. Também vamos juntos tomar do suco de uva, lembrando do sangue derramado de Cristo lá na cruz, que nos justifica. Com alegria, agradeça a Ele, se alegre, porque não parou aí. Isso já foi maravilhoso, Ele entregar o corpo dele, Ele derramar todo o sangue dele. Ele não foi pego, não pegaram Ele contra a vontade dele, era a vontade do Pai. O Pai quis assim, e Ele obedeceu ao Pai, e por isso que Ele se entregou naquela cruz. Ele deu a vida dele por mim, por você, levando todas as nossas dores, nossas enfermidades, o nosso pecado, toda a maldição que havia em nós, já não há por causa de Cristo, por causa do sangue dele que nos justifica. Vamos juntos tomar do suco de uva, lembrando desse sangue precioso de Jesus, e também, além de lembrarmos do que Ele fez, na esperança de que Ele retornará. Ainda não acabou, Ele retornará. Você pode agradecer ao Senhor, você pode dizer como Ele é bom, quão maravilhoso Ele é. Nós te agradecemos, Jesus. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor é para nós. Obrigado por seu sacrifício, Jesus. Obrigado porque o Senhor morreu, ressuscitou e voltará. Não nos cansamos de ouvir falar desse precioso Evangelho, dessa grande esperança, e que permaneça queimando em nosso coração, Senhor. Nós precisamos que isso permaneça queimando em nosso coração, essa mensagem, e decidimos viver, Senhor, uma vida que revela essa gratidão, revela o que o Senhor fez, revela quem o Senhor é. Seja louvado, Jesus, por quem o Senhor é. Que diferem um frequentador, um visitante de um membro de uma comunidade. E só faz sentido você querer ser, você ser mesmo, que você entende os motivos e o que você deve buscar na sua vida a partir do momento da sua decisão. Isso é muito importante. Lembramos que não é apenas uma responsabilidade, como o João falou aqui, obrigatória, com pesos. Deus não quer tirar o prazer da vida, muito pelo contrário. Ele quer que a gente encontre o verdadeiro prazer, a verdadeira alegria. E só é possível, nós cremos e entendemos e
experimentamos que só é possível essa alegria de verdade quando nós decidimos renunciar aos prazeres do mundo e entramos juntos em comunidade nessa consciência única de que somos parte do corpo de Cristo. Que você assuma, que você queira participar disso com as suas responsabilidades, mas também experimentando do prazer da companhia de Cristo todos os dias. Amém? É para isso que nós estamos aqui reunidos.